Guy Georges, o assassino do leste de Paris, anos 1990. A Cidade Luz vivia uma era de prosperidade e modernização, mas nas ruas do leste parisiense, uma sombra sinistra começava a se formar. Entre 1991 e 1997, uma série de crimes brutais aterrorizou a capital francesa, levando autoridades à maior caçada humana da história criminal do país. No centro desta tragédia estava um homem cujo nome se tornaria sinônimo de terror, Guy Georges, conhecido como a Besta de Bastille, um dos assassinos em série mais perigosos e metódicos da França desde a Segunda Guerra Mundial. A história de Guy Georges não começou com seus crimes mais conhecidos, mas décadas antes, em uma infância marcada pela miséria, abandono e violência. Guy Georges nasceu como Guy Rampillon em 10 ou 15 de outubro de 1962, fruto da relação entre uma mulher francesa e um cozinheiro militar afro-americano chamado George Cartwright, que estava estacionado em uma base da OTAN. Sua mãe, Hélène Rampillon, já tinha um filho mais velho, e a chegada de Guy trouxe ainda mais complicações para uma família já desestruturada. Desde os primeiros anos de vida, Guy Georges enfrentou uma realidade brutal. Sua infância foi marcada pela pobreza extrema e pelo abandono emocional. A ausência paterna e a instabilidade familiar criaram um ambiente tóxico que moldaria profundamente sua personalidade. Os registros indicam que, desde muito jovem, Georges demonstrava sinais preocupantes de agressividade e comportamento antissocial, características que se tornariam mais pronunciadas com o passar dos anos. Durante a adolescência, Guy Georges já apresentava um padrão de comportamento violento que prenunciava os horrores que viriam. Ele foi detido várias vezes por diferentes delitos, demonstrando uma escalada gradual de violência que as autoridades da época não conseguiram interpretar adequadamente. Mais alarmante ainda, durante esse período, Georges tentou matar suas duas irmãs, um episódio que deveria ter servido como um sinal de alarme claro sobre sua natureza perigosa. Além disso, ele agrediu várias mulheres ao longo de sua juventude, estabelecendo um padrão de violência de gênero que se intensificaria dramaticamente nos anos seguintes. A transição para a vida adulta não trouxe estabilidade para Guy Georges. Pelo contrário, sua violência tornou-se mais refinada e metodicamente planejada. No início dos anos 1990, ele começou a desenvolver o que se tornaria seu modus operandi característico: a seleção cuidadosa de vítimas e a execução brutal de seus crimes. Suas primeiras vítimas foram mulheres jovens, atraentes e energéticas, um padrão que manteria consistentemente ao longo de sua carreira criminosa. O primeiro assassinato confirmado de Guy Georges ocorreu em 1991, marcando o início de um reino de terror que duraria 6 anos. Sua primeira vítima foi uma jovem mulher que, como todas as que se seguiriam, foi escolhida não por acaso, mas por corresponder ao perfil específico que Georges buscava. O crime foi executado com uma brutalidade chocante. A vítima foi sequestrada, estuprada, torturada e, finalmente, assassinada. Este padrão se repetiria com uma regularidade aterrorizante ao longo dos anos seguintes. O modus operandi de Guy Georges era caracterizado por uma combinação perturbadora de planejamento meticuloso e violência extrema. Ele selecionava suas vítimas com cuidado, geralmente mulheres jovens que viviam sozinhas ou que ele poderia abordar sem testemunhas. Sua aparência comum e habilidade de parecer inofensivo inicialmente ajudavam-no a ganhar a confiança de suas vítimas. Uma vez que conseguia acesso, Georges revelava sua verdadeira natureza: um predador calculista e brutal que submetia suas vítimas a horas de tortura antes de matá-las. Os crimes de Georges não eram impulsivos, mas cuidadosamente orquestrados. Ele estudava os hábitos de suas vítimas, conhecia seus horários e encontrava formas de se aproximar delas quando estavam mais vulneráveis. Frequentemente, ele invadia as residências de suas vítimas durante a noite, aproveitando-se da escuridão e do isolamento para executar seus atos horríveis, sem interrupção. A violência que infligia era extrema. Além do estupro, ele torturava suas vítimas de formas indescritíveis antes de assassiná-las, demonstrando um sadismo que chocou até investigadores experientes.
Entre 1991 e 1997, Guy Georges matou 7 mulheres confirmadamente, embora autoridades suspeitem que o número real de vítimas possa ser maior. Cada crime seguia um padrão similar, mas Georges também demonstrava uma capacidade perturbadora de adaptar seus métodos, tornando a investigação ainda mais desafiadora. A maioria de seus ataques ocorreu no bairro de Bastille, no leste de Paris, área que se tornou sinônimo de medo durante aqueles anos terríveis. As vítimas de Guy Georges eram mulheres comuns que viviam suas vidas normalmente até o momento em que cruzaram seu caminho. Cada uma tinha sonhos, família, amigos e um futuro que foi brutalmente interrompido. A primeira vítima confirmada foi assassinada em janeiro de 1991, estabelecendo o início de uma série que aterrorizaria Paris. Suas mortes não foram apenas estatísticas criminais, mas tragédias humanas que deixaram famílias destroçadas e uma comunidade em estado de choque. O impacto psicológico dos crimes de Georges na população parisiense foi imenso. Mulheres jovens mudaram seus hábitos de vida, evitando sair sozinhas, especialmente durante a noite. O bairro de Bastille, tradicionalmente vibrante e cheio de vida noturna, tornou-se um lugar de medo. Famílias inteiras viviam em estado de alerta constante, e a atmosfera de terror se espalhava além das áreas onde os crimes ocorriam. Durante os 6 anos de atividade de Georges, a polícia francesa enfrentou um dos maiores desafios de sua história. Os investigadores trabalhavam incansavelmente, mas Georges era extremamente cuidadoso em não deixar evidências óbvias. Ele variava seus métodos de entrada, não seguia um cronograma previsível e evitava padrões que pudessem facilitar sua captura. Esta capacidade de adaptação e planejamento tornou a investigação excepcionalmente difícil. O caso provocou a maior caçada humana da história criminal francesa. Recursos enormes foram mobilizados, equipes especializadas foram criadas e a pressão sobre as autoridades era imensa. A mídia francesa cobria obsessivamente cada desenvolvimento, mantendo o público em estado de alerta constante. Políticos exigiam resultados, famílias das vítimas clamavam por justiça e a população parisiense vivia em medo crescente. Um aspecto crucial da investigação foi o desenvolvimento e uso de tecnologia de DNA, que estava se tornando uma ferramenta padrão na investigação criminal. O caso Guy Georges, de fato, catalisou a criação do Arquivo Nacional de DNA na França. Amostras biológicas coletadas nas cenas dos crimes forneceram evidências cruciais que, eventualmente, levariam à identificação do assassino. Esta inovação tecnológica representou um marco na criminologia francesa. A identificação de Guy Georges como o assassino ocorreu através de uma combinação de trabalho investigativo tradicional e análise de DNA. Em 24 de março de 1998, o Dr. Olivier Pascal anunciou finalmente o nome do assassino, Guy Georges. Este momento representou um divisor de águas na investigação, transformando anos de teorias e suspeitas em certeza científica. A correspondência do DNA de Georges com as amostras encontradas em todas as cenas dos crimes forneceu evidência irrefutável de sua culpa. A prisão de Guy Georges ocorreu em 27 de março de 1998, quando a polícia o encontrou em Montmartre. O momento da captura foi relativamente tranquilo, contrastando dramaticamente com a violência extrema de seus crimes. Georges não resistiu à prisão, talvez percebendo que a evidência científica contra ele era incontestável. Sua detenção trouxe um alívio palpável para a população parisiense, que finalmente podia dormir mais tranquila sabendo que o predador havia sido capturado. Durante os interrogatórios iniciais, Guy Georges inicialmente negou envolvimento nos crimes, mas a evidência de DNA era irrefutável. O DNA de Georges correspondia àquele encontrado em todas as 4 cenas de crime principais, bem como em uma tentativa de estupro. Esta evidência científica sólida significava que qualquer tentativa de negação seria inútil. Eventualmente, Georges admitiu a autoria de 7 homicídios, confirmando o que os investigadores já sabiam através da evidência forense. O julgamento de Guy Georges foi um evento que captou a atenção de toda a França.
Realizado entre 2000 e 2001, o processo foi intensamente coberto pela mídia, com cada detalhe sendo analisado e discutido publicamente. As famílias das vítimas finalmente tiveram a oportunidade de confrontar o homem que havia destruído suas vidas, enquanto o público francês pôde ver de perto a face do mal que havia aterrorizado Paris por tantos anos. Durante o julgamento, detalhes horríveis dos crimes foram revelados, chocando até observadores experientes. A defesa de Georges tentou argumentar fatores atenuantes baseados em sua infância difícil e problemas mentais, mas a evidência da premeditação e da natureza extremamente brutal dos crimes tornava qualquer argumento de clemência praticamente impossível. O procurador apresentou um caso devastador, demonstrando não apenas a culpa de Georges, mas também o planejamento meticuloso e a crueldade extrema de seus atos. Em 5 de abril de 2001, Guy Georges foi condenado pelos assassinatos de 7 mulheres. A sentença foi prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 22 anos. Uma das sentenças mais severas possíveis no sistema judiciário francês. O veredito foi recebido com satisfação pelas famílias das vítimas e pela sociedade francesa em geral, representando não apenas justiça para os crimes cometidos, mas também uma garantia de que Georges nunca mais poderia prejudicar outras pessoas. As repercussões do caso Guy Georges na França foram profundas e duradouras. O caso não apenas resultou na criação do Sistema Nacional de Arquivo de DNA, mas também provocou mudanças significativas nos protocolos de investigação criminal. A polícia francesa aprendeu lições valiosas sobre coordenação interregional, uso de tecnologia forense avançada e importância da análise comportamental em casos de assassinos em série. O impacto social do caso foi igualmente significativo. A França foi forçada a confrontar a realidade de que assassinos em série podiam operar em seu território por anos sem detecção. Isso levou a discussões nacionais sobre segurança pública, proteção de mulheres e a necessidade de recursos adequados para investigações criminais complexas. O caso também destacou a importância da cooperação entre diferentes agências policiais e a necessidade de compartilhamento eficaz de informações. Para as famílias das vítimas, o julgamento e condenação de Georges forneceram algum grau de fechamento, embora a dor de suas perdas permanecesse. Muitas se tornaram defensoras de mudanças no sistema judiciário e de melhor proteção para mulheres vulneráveis. Suas vozes continuaram a influenciar políticas públicas anos após o julgamento, garantindo que as mortes de seus entes queridos não fossem em vão. O caso também teve impacto na cultura popular francesa. Guy Georges tornou-se um arquétipo do mal, estudado em universidades, analisado por criminologistas e retratado em documentários e filmes. O documentário da Netflix, The Women and the Murderer, trouxe o caso para uma audiência internacional, destacando tanto os horrores dos crimes quanto o trabalho heróico dos investigadores que finalmente trouxeram Georges à justiça. Do ponto de vista criminológico, Guy Georges representa um estudo de caso fascinante sobre a psicologia de assassinos em série. Sua capacidade de manter uma aparência normal enquanto cometia crimes horríveis, sua escalada gradual de violência desde a juventude e seu modus operandi meticuloso fornecem insights valiosos sobre como tais predadores operam. Criminologistas continuam estudando seu caso para melhor compreender os fatores que criam assassinos em série e desenvolver estratégias mais eficazes de detecção precoce. A investigação do caso Georges também demonstrou a importância da persistência e dedicação dos investigadores. Apesar dos desafios enormes e da pressão pública intensa, as equipes policiais nunca desistiram da busca pela verdade. Seu trabalho meticuloso na coleta de evidências, análise de padrões comportamentais e eventual uso de tecnologia de DNA exemplifica o melhor do trabalho policial profissional. Hoje, Guy Georges permanece preso em uma instituição penitenciária francesa, cumprindo sua sentença de prisão perpétua. Sua captura e condenação representaram não apenas justiça para suas vítimas, mas também um marco na evolução da investigação criminal francesa.
O caso estabeleceu precedentes que continuam a influenciar como a França lida com crimes graves e investigações complexas. O legado do caso Guy Georges transcende os crimes individuais que ele cometeu. Ele forçou a França a examinar suas vulnerabilidades, aprimorar seus sistemas de investigação e desenvolver melhores ferramentas para proteger seus cidadãos. As 7 mulheres que perderam suas vidas não morreram em vão se suas mortes levaram a mudanças que salvaram outras vidas. A história de Guy Georges serve como um lembrete sombrio de que o mal pode esconder-se atrás de uma face comum, operando por anos sem detecção. Mas também demonstra que, com persistência, dedicação e uso adequado da tecnologia, mesmo os predadores mais cuidadosos podem eventualmente ser capturados e levados à justiça. O caso permanece como um testemunho tanto da capacidade humana para o mal quanto para o bem, mostrando como uma sociedade pode responder a ameaças extremas com determinação, inovação e, ultimately, justiça. As repercussões do caso Guy Georges continuam a ecoar na França contemporânea, lembrando que a vigilância constante e o aprimoramento contínuo dos sistemas de segurança pública são essenciais para proteger os vulneráveis. Sua história é uma das mais sombrias da criminologia francesa moderna, mas também uma das mais importantes para compreender como uma sociedade pode enfrentar e superar seus piores pesadelos.